Você está no canal Shaolin Japan, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2020, tá cheio de 2 nessa data aí. E estou aqui para informar para vocês que também tá cheio de coronavírus por aí. Vamos tomar muito cuidado, se lembre de que a notícia está saindo nua e crua aqui do Japão para você, como você nunca viu. Compartilhe, deixe seu like, o seu dislike, envie para os seus amigos. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreva, não há tempo a perder. Então eu vou passar para vocês aqui as últimas notícias do que está acontecendo aqui. Como eu já havia falado para vocês antes, os tripulantes do cruzeiro Diamond Prince, que estava atracado no porto, que ainda está atracado no porto de Yokohama, provavelmente 100% das pessoas que estavam a bordo desse navio estão contaminadas. Isso é fato irrefutável. O que acontece é o seguinte, mais de 1.000 pessoas que saíram do navio depois de ter feito o teste e dado negativo para o coronavírus, hoje foram diagnosticadas com o coronavírus, ou seja, foram liberadas sem um diagnóstico preciso, porque elas já estavam no navio por mais de 14 dias, não foi confirmada a presença do vírus e mesmo assim, depois de saírem do navio, essas pessoas manifestaram os sintomas e foram comprovadamente indicadas que estão com coronavírus. Então daí vocês tiram a ideia. 1.000. Existe uma teoria não, uma reportagem aqui no Japão que mais de 16.000 pessoas estão sendo diagnosticadas com suspeita de estarem contaminadas com coronavírus. 16.000, tá? Isso daí foi passado ontem, na sexta-feira. Agora deixa eu dar uma lida aqui para vocês nas últimas notícias que estão bombando no país no momento. Japão cancela eventos em meio a preocupações com o coronavírus. Vai coronavírus. Muitos eventos estão sendo cancelados ou adiados no Japão em meio à preocupação com o novo coronavírus, enquanto o número de casos da doença no país tem aumentado todos os dias. O governo metropolitano de Tóquio disse nesta sexta-feira, dia 21, que cancelará ou adiará os principais eventos em ambientes fechados que estavam planejados para as próximas 3 semanas. A Maratona Feminina de Nagoya, em Aichi, marcada para 8 de março, será limitada. Apenas atletas de elite poderão participar, enquanto outra maratona na cidade, programada para o mesmo dia, foi cancelada, disseram os organizadores. Tanto a Maratona de Tóquio, no dia 1º de março, que também será limitada a corredores de elite, quanto à corrida de Nagoya, são eventos de qualificação olímpica para os atletas japoneses, aprofundando a preocupação sobre as Olimpíadas de Tóquio, que começará no dia 24 de julho. É isso aí, o ministro responsável pelos Jogos, Seiko Hashimoto, uma mulher, disse que o Comitê Olímpico Internacional, o COI, havia falado ao governo japonês que não havia problema em manter o evento. Agora já estão mudando, porque o COI tinha alertado sobre o risco e os perigos, e o governo japonês, o comitê organizador japonês, tinha falado para o COI que iria manter as datas de acordo com o calendário. E agora já está dando aqui para trás, em evidente mijada para trás, como é acostumado fazer, caga, senta em cima e depois não sabe o que fazer para não deixar ninguém ver que está com a bunda fedida e suja. O ministro pediu que as cerca de 10.000 pessoas que vão fazer o revezamento de tocha olímpica em todo o Japão a partir do dia 26 de março cancelem a participação se tiverem com febre ou outros sintomas de gripe. A agência da Casa Imperial cancelou a celebração pública do aniversário do imperador Naruhito no dia 23 de fevereiro, a primeira desde sua coroação no ano passado. O evento costuma atrair milhares e milhares de pessoas às dependências internas do Palácio Imperial, localizada no centro de Tóquio, bem na frente da estação de trem de Tóquio. O parque Sanrio Poruland, da famosa personagem Hello Kitty, em Tama, Tóquio, decidiu fechar temporariamente as portas a partir desse sábado, dia 22, hoje, até 12 de março, devido ao coronavírus, segundo a emissora estatal japonesa NHK. A administração do parque informou que a reabertura do local depois de 12 de março vai depender da situação do contágio do vírus no Japão. O governo japonês disse que não vai proibir a promoção de eventos, mas pediu que os organizadores revejam a real necessidade de realizá-los e adotem medidas suficientes e adequadas de prevenção. Gente. Aí o governo pede para tomarem, sendo que ele mesmo lá no navio não tomou nenhuma, né?
Só firula, só fez firula para inglês ver. Então essa daqui é uma das notícias que já foi passada para você. Agora deixa eu passar essa daqui. Quase 1.000 passageiros desembarcaram do navio. Que desembarcaram? Essa constituição verbal, constitucional, colossal, está me confundindo o intelectual. Quase 1.000 passageiros desembarcaram do navio cruzeiro afetados pelo coronavírus, que está atracado no Japão, em Yokohama. 970 pessoas deixaram o cruzeiro Diamond Princess, ancorado no porto de Yokohama, nas proximidades de Tóquio. Cerca de 300 passageiros e 1.000 tripulantes continuam na embarcação afetada pelo novo coronavírus. Uma quarentena de 14 dias impostas por autoridades do setor de saúde do Japão foi concluída na quarta-feira passada. As pessoas que não apresentaram sintomas e cujos testes para o vírus deram negativo foram autorizadas a deixar o navio. As autoridades estão pedindo às pessoas que retornaram às suas residências que evitem sair de casa e monitorem suas condições de saúde por 2 semanas. Um total de 634 pessoas contraiu o vírus a bordo da embarcação. 2 passageiros idosos morreram nesta quinta-feira, 2 japoneses. Os passageiros que ainda estão no cruzeiro incluem cerca de 100 pessoas, cujos testes deram negativo, mas compartilharam uma cabine com infectados. Eles serão transferidos para uma instalação preparada pelo governo japonês para permanecer no local por um período adicional de 14 dias. Autoridades sanitárias e a operadora do cruzeiro planejam discutir as condições que permitirão que os tripulantes deixem a embarcação. Pois é, gente, aí vocês estão vendo que a coisa está mais séria do que se imagina. E, além disso, existe mais um bate-cabeça entre os governantes que diz, não, tá tudo beleza, não, tá tranquilo, não, o vírus não transmite, não, o vírus transmite por ar, não, por ar não transmite, tem que ser toque, tem que ter o toque, tem que ter contato, se não tiver contato não transmite. Agora já diz que transmite pelo ar, aí diz que 14 dias para o vírus se manifestar, alegam que antes dos 14 dias o vírus já está sendo transmitido para outras pessoas se a pessoa estiver contaminada, e na verdade eles não sabem o que fazer porque agora estão alertando todo mundo a não sair de casa. Além do que, estão dizendo que se você tiver algum sintoma de febre, é melhor não sair de casa. Não ir trabalhar, não ir à escola, não fazer absolutamente nada. Só que eu te digo uma coisa, se você sente o sintoma de gripe, vai no hospital como a senhora foi lá em Chiba, e o que aconteceu? Só fizeram o teste de influenza e deu negativo para influenza, soltaram a mulher foi viajar. Deve ter contaminado mais meio mundo aí. Além do que, a partir de agora, provavelmente, se eu conheço um pouco a cabeça do japonês, quase todo japonês vai primeiramente fazer o exame de coronavírus antes de fazer o teste para outras enfermidades. O que vai acontecer com isso? Novos diagnósticos errôneos vão acontecer. O número de casos de influenza no Japão está aumentando drasticamente também. Por quê? Provavelmente estão fazendo o teste do coronavírus enquanto estão deixando o teste da influenza de lado. Isso acontece muito no Japão, só sabem olhar para um lado, não tem uma visão ampla do assunto e das perspectivas que podem ocorrer, porque cada caso é um caso. Confirmação de um caso de uma professora infectada na província de Chiba. Olha só, mais um em Chiba aí, esse é grave, hein? Foi confirmado por meio de teste que uma professora na casa dos 60 anos, que dá aula em uma escola ginasial na província de Chiba, nas proximidades de Tóquio, contraiu o coronavírus. O prefeito de Chiba disse que a escola irá ficar fechada até a próxima quarta-feira. Por sua vez, o governo da província de Hokkaido, no norte do Japão, anunciou que o número de casos de infecção na região tinha subido para 16 no sábado. Outras províncias japonesas que registraram casos de infecção são Tóquio, Kanagawa, Wakayama, Aichi, Okinawa, Kumamoto, Kyoto, Fukuoka, Saitama, Ishikawa, Mie, Nara e Osaka. Autoridades afirmam que agora o Japão está com o número de infectados ultrapassando os 750 pessoas, incluindo os casos do cruzeiro do Diamond Princess. E assim vamos nós. Estados Unidos confirma infecção por coronavírus em 18 pessoas que retornaram ao país em voo fretado após o cruzeiro. É bom lembrar que essas pessoas elas foram transferidas do navio para um avião
fizeram o teste antes de sair do avião, do navio, antes de embarcar no avião, deram negativo, embarcaram no avião e foram levadas aos Estados Unidos. Isso foi numa terça-feira, se não me falha a memória, um dia ou 2 dias antes do governo japonês liberar a quarentena da mesma embarcação. E o governo americano anunciou que as pessoas, os americanos que permaneceram no navio, fora aqueles que foram levados, não têm a permissão de entrar no país. Tá? Eles não têm a permissão de regressar aos Estados Unidos. E os Estados Unidos tampouco vai vir retirá-los agora. O órgão americano de Centro de Controle e Prevenção de Doenças anunciou na sexta-feira, dia 18, que 18 pessoas retornaram ao país após o cruzeiro a bordo do navio Diamond Princess e receberam o diagnóstico positivo para a infecção do COVID-19. Elas fazem parte de um grupo de passageiros que voou de volta aos Estados Unidos em um avião fretado pelo governo americano e que estava a bordo do navio sob quarentena, no porto de Yokohama. Não está claro se o número declarado pelo órgão inclui os 14 casos confirmados antes do voo ou não. As autoridades do órgão advertem que o número de infecção entre os que retornaram pode aumentar ainda mais. O avião transportou um número superior a 300 pessoas. Enquanto isso, alguns canadenses que estavam no navio retornaram ao país na sexta-feira. Por sua vez, a Autoridade da Saúde Pública da Austrália informou que 6 pessoas que estavam no navio foram diagnosticadas com a infecção pelo coronavírus após retornarem ao país. E elas saíram daqui com o diagnóstico de negativo. Chegaram na Austrália e deu positivo. Os resultados dos testes destas pessoas haviam sido negativos antes de saírem do país. Então, para vocês verem. Um israelense que estava no cruzeiro também foi diagnosticado com o coronavírus. Autoridades do país informam que ela estava entre os 11 cidadãos da nação a bordo do navio que retornaram na sexta-feira. As autoridades afirmam que a infecção da mulher não ocorreu em Israel e trata-se do primeiro caso do país. Gente. Eu gostaria de lembrar para vocês um fato aqui, para quem não conhece o Japão. Chiba, Tóquio, Kanagawa são 3 países vizinhos, um do lado do outro, como se fosse Rio, São Paulo e Minas Gerais. Só que distribuído de uma forma um pouquinho diferente. E na divisa, por exemplo, assim, na divisa entre Rio e São Paulo, estaria a Disneylândia. Só que, como eu falei para vocês, pelo tamanho do território japonês, para vocês terem ideia, o Japão inteiro, o país inteiro, ele cabe nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Você pegando esses 2 estados, é exatamente o tamanho do Japão. Então, é claro que se eu falo na divisa de Rio e São Paulo, é só para dar uma ideia para vocês. Não é para vocês imaginar um país enorme como o Brasil, com uma divisa que só tem mato ali entre São Paulo e Rio, e achar que ali está a Disneylândia. Não, a de Tóquio e Disneylândia está bem na divisa de Tóquio e Chiba. Esta região, como eu já falei para vocês, é uma selva de pedra. Um pouco antes de chegar a Tóquio e Disneylândia, e tem Odaiba. Este setor está sendo preparado para alocar os atletas olímpicos e paraolímpicos das Olimpíadas 2020 de Tóquio. Shaolin Japão também é informação útil e educacional. Mantenha isso em mente. Então, dando o recadinho, vamos seguindo para a próxima notícia. Japão registra 2 casos de criança com o coronavírus e são suspensas da escola. Os 2 infectados são irmãos e o mais novo tem menos de 10 anos. Então vai caindo por terra aí a teoria que somente as pessoas com idade entre 50 e 70 anos são mais vulneráveis ao vírus. Como vocês podem ver, as crianças também estão começando a se infectar. 2 irmãos que frequentam uma mesma escola primária em Hokkaido foram diagnosticados com o coronavírus nesta sexta-feira, dia 21, informaram as autoridades da província do norte do Japão. Os 2 alunos, um com menos de 10 anos e o outro com um pouco mais de 10, estudavam na escola pública Nakafurano. E estão se recuperando dos sintomas em um hospital. Eles tiveram apenas febre baixa e estão bem, segundo o porta-voz do governo de Hokkaido. O irmão mais novo começou a ter febre no dia 15 de fevereiro e o mais velho apresentou os primeiros sintomas 3 dias depois. Eles passaram por
pelo menos 2 hospitais antes de terem o diagnóstico confirmado nesta sexta-feira, segundo a emissora de televisão TBS. A escola, que tem cerca de 200 alunos, suspendeu as aulas nesta sexta-feira e pediu aos pais para que entrem em contato com as autoridades caso seus filhos apresentem algum sintoma da doença. Os pais também foram avisados para evitar sair de casa com as crianças. Ainda não se sabe como o contágio ocorreu. Até segunda-feira, dia 24, que é feriado aqui no Japão, a escola vai decidir se mantém as aulas suspensas ou se os alunos voltam a estudar normalmente a partir da terça-feira. O Japão já tinha registrado um caso de um jovem na faixa etária de 10 a 20 anos infectado em Wakayama pela primeira vez e confirmou um contágio de uma criança com menos de 10 anos. O governo de Hokkaido também informou que uma mulher na faixa etária de 40 anos testou positivo para o coronavírus nesta sexta-feira. Ela trabalha no setor de quarentena do aeroporto de Chitose e não apresenta sintomas graves da doença. O número de casos em Hokkaido subiu para 8. 8 dobrou novamente. Pois é, gente, quanto mais a gente acha que está acabando, eles estão aí subindo. A China divulgou nesta sexta-feira, dia 21, que foram registrados outros 118 mortes pelo coronavírus, aumentando para 2.236 o número total de vítimas fatais no país. O total de infecção na China subiu para 75.465 após o surgimento de mais 889 novos casos, segundo a emissora NHK. As ruas da quarta maior cidade da Coreia do Sul ficaram desertas e os moradores se refugiam dentro de casa depois de dezenas de pessoas contraírem o coronavírus no que foi descrito pelas autoridades como um evento de supercontágio em uma igreja. Os shopping centers e os cinemas desertos de Daegu, cidade de 2,5 milhões de habitantes, se tornaram uma das imagens mais impactantes fora da China de um surto. Como vocês podem ver, a coisa está dando uma melhorada num dia, no dia seguinte ela vai dar outra piorada. O que significa que ou as pessoas, os governadores, os responsáveis pela OMS estão realmente encobrindo alguma coisa ou simplesmente fazendo os cálculos para que sejam mais exatos, né? Para que eles tenham aí uma noção melhor de como é que eles vão usar os caixões da FEMA com a gente. E vamos que vamos! Eu acho que, para quem sabe ler, um pingo é letra. Se você sabe que você está com sintoma, é porque você sabe que já passou por um montão de gente. Caso você sinta algum sintoma, aconselho você imediatamente a procurar, em vez de um hospital, primeiramente os centros de saúde, aqui no Japão chamado de Hokenjo. Os centros de saúde são os responsáveis por fazer os testes de coronavírus. Muitos hospitais talvez nem tenham ainda a capacidade de fazer o diagnóstico. Então, se você mora no Japão, é brasileiro, ou fala, né, latino-americano aí que sabe falar um pouco de português e está entendendo o que diablo eu, então eu falo para vocês, se sentir algum sintoma, procure o seu médico, claro, mantenha um registro de todos os passos que vocês derem, o contato das pessoas que vocês tiveram, quem, né, chegou mais perto, que tem o risco de terem sido contaminados, porque quanto antes for descoberto e quanto antes for feito o tratamento, maior são as chances de recuperação. Número de mortes por coronavírus ultrapassa 2.300 na China. Essas notícias ocorreram há exatamente 4 horas atrás aqui no Japão. Autoridades de saúde pública da China informam sobre a confirmação na sexta-feira de mais 109 falecimentos, elevando o número de mortes para 2.345 em todo o país. A maior parte ocorreu em Hubei, província onde o surto foi detectado. As autoridades também informam sobre o número adicional de 397 casos confirmados, elevando o total de infecções para 76.288. Autoridades chinesas informam que o vírus está se alastrando em diversas prisões nas províncias de Hubei. Prisão é bom também, né? Prisão é bom também. É bom. Como diz o Ratinho, é bom também. Quiseram jogar lá dentro das prisões do Brasil, né? Fazia uma rapa no parlamento, lá no Congresso, lá. Superior Tribunal Federal, esse Superior Tribunal Federal, aí eu tenho que falar direito, porque senão os caras vão querer processar ainda a gente, né? Bandido querendo processar, isso é brincadeira. Mas as autoridades chinesas informaram que os vírus estão se alastrando em diversas prisões nas províncias de Hubei.
Elas afirmam que mais de 500 presos e agentes penitenciários foram infectados. Tira os agentes lá e fecha. Passa a chave, mano. Passa a chave. A Organização Mundial da Saúde afirma que não foi estabelecido um tratamento definitivo para a doença. Contudo, a organização está aguardando os resultados de 2 ensaios clínicos, incluindo uma combinação de medicamentos antivirais usados no tratamento de HIV. Os resultados devem ser conhecidos dentro de 3 semanas. Ou seja, quem não morrer até lá ainda tem chance de sobreviver. E vamos seguindo aqui. Enquanto isso, na Coreia do Sul, autoridades designam como zona de cuidados especiais a cidade de Daegu, no sul do país. No sul do país? Bem longe da Coreia do Norte, né? Aliás, você sabia que estão falando aí, eu não sei, eu espero que seja fake news, né? Mas que o gordinho maluco, o foguete atômico, o gordinho foguete lá, diz que ele tá com um remédio contra o coronavírus que é infalível. Infalível. Diz que cura na hora. Diz que tá passando bala em todo mundo que tá contagiado, mano. Neguinho contagiou, deu sintoma de febre, ele mete fogo no caboclo e manda pro outro lado do véu. E vamos seguindo aqui. O número de infecções continua subindo, confirmada pelas nações. Ultrapassou agora a plataforma de 340 casos. Autoridades afirmam que mais da metade dos pacientes foi contaminada em Daegu. A maior parte deles frequentava a mesma igreja que uma mulher cujo teste havia resultado anteriormente como positivo. O vírus já se alastrou para 29 países e territórios além da China continental e do Japão. A imprensa italiana está informando sobre o primeiro caso de morte em seu país. Tocando para frente aqui, agora eu vou para a revista alternativa. Japão, 23 passageiros deixam o navio sem fazer exame de coronavírus, o Covid-19. Que beleza! O ministro de Saúde do Japão informou neste sábado, hoje, dia 22, que 23 passageiros deixaram o navio de cruzeiro Diamond Princess sem fazer o exame de confirmação de contágio de vírus, informou o jornal Sankei. O governo disse que houve uma falha na lista de passageiros e pediu desculpas pelo erro. Tudo se resolve com uma bela desculpa. Errei, caguei, vou matar 500 mil de pessoas e errei. Desculpa aí, galera, foi muito mal. O navio ficou de quarentena por 14 dias no porto de Yokohama, em Kanagawa, entre 5 e 19 de fevereiro, com 3.700 passageiros e tripulantes a bordo. Destes, 634 foram diagnosticados com o coronavírus. Depois do fim da quarentena, quase 1.000 passageiros que testaram negativo e não apresentaram sintomas algum da doença puderam voltar para os seus lares sem restrição, usando o transporte público. Aleluia, é isso mesmo que a galera quer. Dos 23 passageiros que não foram examinados, 19 são japoneses e 4 são estrangeiros. O Ministério da Saúde informou que 3 deles já foram examinados e testaram negativo. Os outros 20 devem entrar em contato com as autoridades das cidades onde moram, caso apresentem algum sintoma. O governo também foi criticado por não examinar dezenas de funcionários do próprio Ministério de Saúde que foram enviados para trabalhar no navio. Muitos deles já voltaram para suas funções normais. Lembrando que a manifestação do vírus pode ocorrer somente 14 dias depois. E se você for esperto e souber fazer as contas, você vai perceber que as pessoas que ficaram dentro do navio por mais de 14 dias apresentaram esses sintomas somente depois de terem voltado para suas casas. Ai, que beleza! E o planeta está em caos. E vai acabar tudo, E aleluia, aleluia, aleluia. Hoje eu tô tentando fazer aqui um pouquinho diferente, porque eu tô cansado pra caramba. Se eu não pegar nesse ritmo pilhado aqui, eu vou dormir aqui em cima do telefone. Vocês vão ver, eu vou vai ser mais ou menos assim, tá? Então por isso que eu tô meio pilhado hoje. Vocês me desculpem aí, tá? Ô, gente, eu queria passar pra vocês a minha igreja, vocês sabem, sou mórmon, a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. O presidente regional da Ásia mandou comunicado para toda a Ásia e suas igrejas, capelas e estacas, para que as pessoas evitem de ir à igreja. Incrivelmente bem bolado pelo seguinte: se você estiver disposto, a gente pode se reunir por videoconferência e fazer tudo que se faz na igreja por uma videoconferência. Como a igreja ela já tem uma função mais voltada para a família, onde
todas as famílias são orientadas pelo menos uma vez por semana a se reunirem para falarem sobre o evangelho, estudar e tirar dúvidas umas com as outras, dentro do mesmo lar, porque falam a mesma língua, tem o mesmo sangue, tem o mesmo né? Então, por isso eles permitem que as pessoas fiquem em suas casas. Eles confiam em seus membros, né? Porque sabe que membro verdadeiro é membro verdadeiro e o que é falso ele sai fora logo. Então, foi passado o anúncio que a igreja ela tem 2 horas de aula, de reunião cada final de semana, cada domingo. Se reúnem no domingo. Aqui no Japão de 10 da manhã às 11 é feita o sacramental, que seria a missa, e das 11 ao meio-dia existe aí a divisão de estudos bíblicos, né? Ou só mulher, que é da Sociedade de Socorro, ou só os homens, que são os do sacerdócio, ou as crianças. Então eles se dividem, cada um vai estudando aí nas suas categorias. E também tem uma vez por semana que eles se reúnem todo mundo e faz o estudo bíblico todo mundo junto. Então é muito bonito, muito interessante, mas por medo de contágio? Não. Por precaução e por respeito aos seus membros, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias na Ásia alerta para as pessoas que não querem ir na igreja, que por favor se mantenham em suas casas. Eu acho isso simplesmente respeito para com o ser humano. Enquanto outras igrejas dizem que se você não frequentar a missa, provavelmente você vai morrer porque o vírus vai te pegar, hein? Toma cuidado com isso, gente boa. Hokkaido confirma mais 8 novos casos de coronavírus. A província já tem 16 pessoas infectadas. A província de Hokkaido, no extremo norte do Japão, registrou mais 8 casos do novo coronavírus nesse sábado, dia 22, totalizando 16 infectados até o momento. Sábado, lembrando que hoje, dia 22, é aqui, agora, da onde eu estou falando para vocês. A província é a segunda, com mais casos no momento, atrás de Tóquio, que já tem 28 infectados. Olha só, aí no começo da semana eram 5, lembram? Neste sábado, houve ainda o registro de mais um caso em Wakayama. Na sexta-feira, 21, o Japão registrou 15 novos casos, incluindo crianças. As autoridades de saúde acreditam que um homem em Kumamoto, diagnosticado recentemente, tenha se contaminado durante uma viagem a Hokkaido. O governo japonês tenta conter o vírus com o cancelamento ou adiamento de grandes eventos programados para as próximas 3 semanas. A população deve seguir a orientação como o uso de máscara, lavar bem as mãos e evitar locais de aglomeração de pessoas. Ainda não se sabe se a expansão do vírus irá afetar os Jogos Olímpicos em Tóquio, programado para julho. Usar máscara. Vai comprar onde? Tá infarta no mercado? Esses caras parece que não pensa, rapaz. Os caras parece que não pensa, mano. É brincadeira. Essa aqui é o que eu tava falando para vocês. Centro de Saúde do Japão recebe mais de 13 mil consultas de pessoas com suspeita do novo coronavírus. Autoridades já encaminharam 500 pessoas para exame de doença. O novo coronavírus tem se espalhado aos poucos no Japão, com novos casos todos os dias. O Ministério de Saúde divulgou um levantamento recente que mostra que os centros de saúde Hokkaido espalhados pelo país já totalizam mais de 13 mil consultas até o último dia 20, de acordo com uma reportagem da emissora NHK. O ministro instalou neste mês guichês e números de atendimentos específicos em todos os centros de saúde. Lembrando que algumas províncias já têm o atendimento em português, espanhol, inglês, filipino, tailandês, indonesiano, vietnamita e muito mais. O foco está em pessoas com febre prolongadas que retornaram ao país recentemente ou estiveram em contato com alguém que possa ter sido contaminado. Das 13.900 consultas recebidas até o dia 20, as autoridades de saúde encaminharam cerca de 500 pessoas para o exame da doença. Os casos suspeitos estão sendo encaminhados para os locais especializados, sem divulgação pública. Os centros de saúde estão orientando os possíveis pacientes a irem ao local do exame com máscaras, respeitando a etiqueta da tosse, além de lavar bem as mãos. Para evitar o aglomeramento de pessoas, as pessoas também estão sendo orientadas a não procurar hospitais comuns e não realizar consultas em hospitais diferentes. Porque no Japão pegou uma moda aí que quando você vai num hospital e recebe um diagnóstico, você deve procurar uma segunda opinião.
E como no Japão tudo que vira notícia vira febre, então a galera comprou a ideia da segunda opinião. Então virou praxe no Japão. Você percebeu um diagnóstico, você vai num outro hospital e pega uma segunda opinião. Se bater, beleza. Se der diferença, você vai num terceiro hospital e assim por diante. O número disponível para consultas foram divulgados no site do Ministério de Saúde e estão organizados de acordo com a província de cada cidade. Mais informações em japonês, por favor, clique aqui. Clica aqui, ó. Clica aí, mano. Clica aqui, clica. Não deu para clicar? Então tá, vou passar para a próxima notícia aqui. Aqui, agora vem a piada. Agora é piada, tá? Genebra, Londres. A janela de oportunidades para conter a dimensão internacional mais ampla da epidemia da nova doença por coronavírus está se fechando, alertou a Organização Mundial de Saúde nesta sexta-feira. Os países precisam agir rapidamente para controlá-lo. Vai controlar o quê? Se foi eles mesmos, a própria organização, a própria comitê aí, Organização Mundial da Saúde, que, ó, vai que não tem o dedinho desses caras atrás, vai, conta outra para mim. Questionado se o surto está em um ponto de inflexão, depois de novos casos de morte do Covid-19 foram relatados no Irã e no Líbano. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros, não vou nem falar o sobrenome do cara que é muito feio, disse que ainda acredita que o vírus possa ser contido, mas fez um alerta. Abre aspas. A janela de oportunidades está se estreitando, por isso temos que agir rapidamente, antes que ela se feche completamente. Este surto pode ir em qualquer direção. Fecha aspas, disse o Dr. Petros, se trabalharmos direito, podemos evitar uma crise séria, mas se desperdiçarmos a oportunidade, teremos um sério problema em nossas mãos, alertou o menino. Rapaz! Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, deixando aquele abraço para a galera. Gostaria de lembrar você que o meu amigo Marquinhos FC, você pode procurar lá no YouTube, está com um canal no YouTube. Vá lá, se inscreva, ele gosta de falar sobre futebol, ele ama futebol, ele vive futebol e é muito divertido. Entra lá no canal dele, se inscreva, deixe seu like lá, deixe seu compartilhamento e fomos que fomos. Então vamos ver aqui. Meu computador tá travando, tá ruim, não sei se vai dar certo isso aqui. Então, mais uma vez, Marcelo Ribeiro, aquele abraço. Tony Colette, aquele abraço, meu irmão. Abimael Gonçalves, aquele abraço. Matheus Henrique, aquele abraço. Ana Cáceres, aquele abraço, Ana. Demendron, valeu, aquele abraço. Beatriz Brown, Bia, aquele abraço. Marcelo Ribeiro, já falei? Não? Aquele abraço. Mestre da Morte, aqui está o Mestre da Morte. Não me diga que você é o novo coronavírus. Não pode ser. Aqui ele fala: Márcio, obrigado por adicionar no Facebook e por apitar um jogo meu na Liga do Society japonesa. Você é muito boa gente. Boa gente é você, meu querido. Aquele abraço, like aqui para sua resposta. Fique com Deus, meu irmão. Gustavo Henrique, aquele abraço. Lelete Scrap, aquele abraço. Mário César Silva Peta, aquele abraço. Bucana, aquele abraço, meu irmão. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui e nos vemos nos próximos vídeos. Fui, aquele abraço, aquele beijo no coração de vocês e que Deus nos abençoe e nos proteja. Deixa eu deixar uma coisa falada aqui pra vocês. Eu tô vendo com a minha mulher aqui uma série que chama The Look and Key. The Look and Key, acredito eu. Aqui, Netflix, onde está meu Netflix? E então eles têm uma bruxa lá que precisa pegar a chave do molequinho e aconteceu que ela pediu pro moleque dar a chave. E ela pedia: me dá a chave, me dá a chave. Aí o moleque se tocou. Não, peraí, mas eu não vou te dar a chave. Aí ele percebeu que ela ficou sem força, né, sem reação. Aí foi onde ele percebeu que ele só daria a chave se... ela só conseguiria pegar a chave se ele desse a chave. Se ele, de livre e espontânea vontade, oferecesse a chave. Ela tem o direito de pedir, ela tem o direito de tentar, mas a decisão é da pessoa que está com a chave na mão. Então, aqui, ó, não sei se dá para ver aqui, ó. Aqui, ó, Look and Key, né? Então, gente, este é um seriado infantil tipo Harry Potter, mas a mensagem transmitida
eu achei fantástico pelo seguinte: quando você vai num centro espírita, num centro de macumba, não sei, alguma coisa, você vai com um pedido. Esse pedido, para ser atendido, a entidade espiritual te pede um favor em troca. E se você der de livre e espontânea vontade, o seu pedido vai ser aceito. Se você for numa igreja, você vai fazer um pedido. E geralmente dentro da igreja, aqui eu estou separando o bem do mal, tá? Não estou falando que a Umbanda ou que o Espiritismo seja mal. Isso vai do ponto de vista de cada um. Porque do ponto de vista do mal, o bem é o mal. Do ponto de vista do mal, o mal é o mal, entendeu? E vice-versa. Vocês entenderam, né? Eu me embolei todo aqui, mas vocês entenderam. Então, o que o Pai Nosso ensina? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, você está dando autorização para que Deus haja em sua vida, tanto como no céu como na terra. E você está pedindo para ele entrar. Você está dando autorização para ele entrar. Então, é como um boliviano que entrou na igreja recentemente perguntou para mim, por que a igreja, que os amigos deles perguntam para ele, por que a porta da igreja mormon está sempre fechada? Não é que está fechada, é que você tem que abrir ela. Você tem que mostrar interesse de querer entrar, tem que ser partir de você. E não deixar aberto, escancarado para qualquer um entrar. Volto a dizer, a Bíblia é clara. Larga é a passagem e largo é o caminho que leva à desgraça. Estreito e difícil é a passagem e o caminho que levam à salvação e ao reino de Deus. Está lá na Bíblia, é só você ir lá e ler. Tanto o bem quanto o mal, independente de que lado você esteja e do que você considera bem ou mal, precisa da sua autorização. Nem o mal tem poder de fazer mal para você sem a sua autorização. Grande parte do que acontece com você é culpa sua. Você permite, entende? Fortifique-se espiritualmente, fortifique-se mentalmente e você vai perceber que tudo em tua vida vai melhorar. Porque se você sabe que até o próprio diabo se apresentou perante a Deus junto com os anjos para poder fazer as tentações que fez contra Jó, no livro de Jó da Bíblia, você vai saber que está escrito lá que o próprio mal precisa pedir a autorização do bem para poder fazer o mal. E vice-versa, funciona da mesma maneira. O bem não pode chegar para você e ser o bem porque você é bom. Você tem que autorizar esse bem, você tem que se abrir para esse bem. É onde muitas pessoas falam, igreja isso, igreja aquilo, mas você não se abre para nenhuma igreja, não se abre para nada, você é o quê? Não tem como você evitar estar em apuros. Você tem que se abrir para alguma coisa. Você tem que aceitar alguma coisa, você tem que se entregar para alguma coisa para receber algo em volta. Plantas, árvores, nascem, vivem a vida inteira ali parada como se não tivesse acontecendo nada. Vieram para ficar ali igual um pau e morrer um dia, sei lá se vai morrer ou não, mas elas estão trabalhando. Elas estão doando, elas estão limpando o oxigênio para que a gente possa respirar. É tudo um mecanismo perfeitíssimo que só não vê quem não quer. Mas elas estão se doando simplesmente por amor, para que a coisa flua naturalmente. Então, é claro que existem controvérsias, existem pensamentos variáveis, e eu estou trabalhando em cima de um vídeo que eu vou fazer aí qualquer dia falando sobre as infinitas opções, condições, possibilidades de que o bem e o mal talvez nem existam. Beleza? Então fiquem com Deus até o próximo vídeo. Fui, tchau!